Fica à vontade para... Bem, sobre a discussão de inclusão da pessoa com deficiência, eu dialogo isso desde o primeiro ano da minha trajetória política e nós iremos criar a superintendência da pessoa com deficiência, algo que seja realmente para contemplar imediatamente, de forma direta, eu digo, mas também com política transversal. Porque eu tenho que discutir saúde, inclusão geral, capacitação, tenho que discutir na educação, capacitação dos profissionais, bem como mediador e cuidador, que isso é determinante para essa evolução. Na questão, por exemplo, do autismo, você detectar, você fechar o ciclo do diagnóstico é muito importante. Quanto antes, mais importante ainda. E a gente conseguiu encaminhar, inclusive, recursos, indicação de recursos para projetos que são pioneiros. Aqui, por exemplo, Vilhena, que diz respeito à primeira escola, clínica escola, do TEA, do transtorno do espectro autista. E aqui nós oficiamos o prefeito para construir, e eu estou aguardando a resposta, fica aqui o recado, sem nenhum tipo de cobrança irresponsável, mas que consiga elaborar o projeto para encaminharmos recursos para a primeira clínica escola da pessoa com deficiência. Isso é primordial. E discutir inclusão no estado de Rondônia, acredito como todos os outros, também é discutir convênios, parcerias com as entidades que já tratam da inclusão e que já têm esse nível de humanidade e responsabilidade social acima da média. O poder público é fundamental para que faça isso acontecer. Eu fui o autor, por exemplo, algo que é pioneiro, que agora o Congresso Nacional está discutindo, da preferência nos espaços públicos do TEA, o símbolo que é mundial, que é aquele laço colorido do transtorno do espectro autista, como é para a gestante, para a melhor idade e por aí vai. Eu sou o autor também da carteira de identificação do TEA. É uma lei vigente, que foi uma das primeiras reuniões que eu fui ao encontro do atual governo, para que conseguíssemos recensear, ter dados, informações de quantos são os autistas, em quais cidades eles vivem, se tem diagnóstico, quantos anos, o que precisa. Até hoje o governo não fez. Até hoje o governo não fez. Então a gente quer dar um outro olhar. Essas mães e pais não querem se tornar vítimas, não querem que a gente tenha pena, não quer que o poder público os entenda como coitados. Eles querem que respeitem a Constituição. Eles querem que esses direitos previstos eles sejam garantidos. É isso. Mães atípicas, né? O movimento Mães Coragem e tantos outros movimentos que a gente dialoga, se comunica há muitos anos. É claro que a gente vai ter um olhar diferente em relação à inclusão. O outro questionamento diz respeito ao esporte. O esporte, o estádio de futebol. Você falou o estádio e a Madeira Mamorena no turismo. Você investir em esporte é você economizar na saúde e na segurança pública. Isso a academia nos diz. Imagina Porto Velho, uma capital com quase 600 mil habitantes, não ter um estádio para a nossa população. Simplesmente ter um estádio que tem que mandar o jogo do nosso time na Copa do Brasil à tarde. Eu estava nesse jogo, à tarde. O governador estava lá, presente. À tarde porque não tem iluminação. Não tem o sistema de holofote de iluminação para conseguir atender o clube, o esporte, a população, sobretudo, que é penalizada. Mas de Paraná passa por isso, Vilhena tem passado, Cacoal tem passado. A gente vive, na verdade, um abandono total no esporte e na cultura. Digo isso porque desde vereador, a época que fui vereador aqui, Cícero, eu apresentei o projeto que é uma realidade, que é o projeto Espaço Cultural Manelão, que é aquela viela, que nós tínhamos aquela travessa à frente do mercado cultural, que é de nossa autoria. Que é você vê uma lei simples. O Ramon, a gente já conseguiu trazer interação para aquele espaço, convivência, harmonia. É sarau, é poesia, é rock, é samba, é pagode, é canto lírico, é música gospel. Olha que importante. É guerra de rap, batalha de rap. Fundamental. A juventude quer ter a oportunidade de se manifestar, de demonstrar a sua liberdade, o que pensa. A gente está discutindo Flor do Maracujá, que apresentamos na Câmara e colocamos no calendário oficial. Maior festa folclórica junina de toda a Amazônia brasileira. E que não é respeitada, não tem previsibilidade. Um mês é em junho, outro em julho, outro em novembro, outro em dezembro. E ninguém sabe quando vai acontecer. Não existe um investimento, o apoio para as juninas, para as escolas, para as academias e tampouco a cobrança. Porque tem que ter o investimento e a cobrança para que realizem trabalho social, principalmente de educação. Isso é fundamental. A festa do Divino Espírito Santo, lá em Costa Marques.
a festa do boi, do malhadinho e do Flor do Campo aqui em Guajará-Mirim. Os eventos festivos que eles mostram que existe cada vez mais o nosso pertencimento, o nosso DNA, a nossa genética do que é ser Rondônia. Ontem eu assinei um manifesto do Movimento Pro Cultura. Movimento esse que nós tivemos diálogo constante à época da Assembleia Legislativa, Ramon, que foi o parlamentar que emendou uma lei que iria extinguir o Fundo Estadual de Cultura e que queriam tirar os míseros 0,05 de investimento à cultura e que nós capitaneamos, colocamos para 0,5 e uma lei vigente simplesmente mudaram ela sem ter revogação no Poder Legislativo. Um equívoco, uma falha, uma ilegalidade. Fomos nós que puxamos essa discussão à época da Assembleia Legislativa. E digo mais, fui o coordenador do debate da Lei Aldir Blanc, que hoje está em vigência e que tem a possibilidade de publicação de editais. Porque cultura é evento lúdico, é teatral, ele é musical. Ele não é só um segmento. Cultura é muito ampla, é muito diverso. Cultura é para todos. Cultura não tem espectro político também. Então a gente tem história, tem trajetória em defesa da cultura, do esporte e do lazer.